Hora de fazer nossa conexão com Brasília. Natália Pazzi está aqui com a gente. Boa tarde, Natália. Tudo bem, Adriana? Muito boa tarde para você, Fábio. Uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando aqui na Band News FM. Vamos juntas. Olha só, Natália, eu falei aqui que sexta-feira, arcabouço fiscal, não dá muito samba, né? Não combina tanto, mas a gente tem que falar disso. Ontem, aqui no Entre Nós trouxemos aí a explicação econômica, repercutimos as regras que foram criadas, a limitação para que as despesas do governo não acelerem além da conta. Então, tem um teto para que as despesas fiquem no máximo em 70% do aumento da arrecadação. A gente explicou tudo do ponto de vista econômico. Como é que vai ser agora daqui para frente? Tramitação no Congresso, como é que repercutiu politicamente o pacote das regras fiscais? Vamos nessa, vamos juntas, sim, Adriana, e vamos começar falando dessa questão política, porque a gente sempre fala que tramitação começa na Câmara, vai para o Senado, se necessário volta para a Câmara e depois vai para a sanção, mas a gente tem meios entre cada uma dessas tramitações entre Câmara e Senado que a gente precisa trazer aqui para quem está nos acompanhando, porque não é uma tramitação rápida o que vai acontecer no Congresso Nacional. Esse texto que a gente começou a conhecer de fato ontem, ele foi apresentado essa proposta, mas ele precisa ser transformado agora em um projeto de lei de acordo com a Constituição para ser enviado ao Congresso Nacional. O governo ainda não finalizou esse projeto de lei que vai ser enviado, inclusive na semana que vem a gente tem feriado de Semana Santa e não teremos sessões nem na Câmara nem no Senado, o que acaba dando um pouquinho mais de folga para o governo federal elaborar da maneira mais clara possível esse texto que deve ser encaminhado já nos próximos dias para o início dessa tramitação no Congresso. De fato, por onde começa essa tramitação de um projeto de lei? Começa pela Câmara, mas não pelo plenário. Começa pelas comissões especializadas neste tema que diz respeito ou dizem respeito à proposta da nova regra fiscal. Inclusive, deve passar também pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão responsável, a mais importante das duas casas, que diz se é possível admitir esse texto de projeto de lei, se ele está de acordo com a Constituição ou não, e se ele pode ou não tramitar no Congresso Nacional. Essas comissões especializadas, se esse projeto de lei ele falar ali sobre mais de 3 temas, essas comissões elas deixam de acontecer. Esse texto vai passar a tramitar numa comissão especial, mas isso vai depender dos líderes, dos parlamentares, para ver se de fato esse texto vai encaixar em quantas comissões ou se vai para uma comissão especial que acaba anulando todas as outras. Passada então essa etapa das comissões, esse texto ele vai para o plenário da Câmara dos Deputados, que é o início dessa tramitação, e para aprovação precisa de mais da metade dos deputados para esse texto seguir para o Senado Federal. Esse texto indo para o Senado vai passar pela mesma tramitação dessas comissões, também passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de ir para o plenário. Vencida essa etapa, votado no plenário, aprovado com mais da metade da aprovação ali da quantidade de senadores, mais da metade desses senadores, esse texto, se tivermos modificações, vai voltar para a Câmara dos Deputados, ou seja, a palavra final desse texto é dos deputados da Câmara dos Deputados, mas isso vai depender do que o Senado pode ou não modificar quando começar essa tramitação por lá. Mas claro, Adriana, que a gente tem algumas questões constitucionais também. Por exemplo, uma muito importante, eles podem, tanto deputados quanto senadores, aprovarem requerimento de urgência. O que é isso para a gente traduzir para quem está nos acompanhando? É basicamente pular essa etapa das comissões e levar esse texto diretamente para plenário. O relator, que não foi escolhido nem na Câmara nem no Senado, apresenta o texto diretamente lá, pula essa etapa, dá um pouquinho mais de celeridade para o governo federal. Uma outra questão importante também que pode ser apresentada pelo presidente Lula, um pedido de projeto de lei com urgência constitucional. O que é isso? Acaba dando um prazo de 45 dias para a Câmara e para o Senado aprovarem esse projeto enviado pela Presidência da República. Se esse projeto não for votado, analisado em 45 dias pela Câmara e pelo Senado, 45 dias para cada uma das casas, acaba trancando a pauta de votações, não passa nada na frente e ele se torna o projeto prioritário com essa urgência para votação.
Vencida todas essas etapas no Congresso Nacional, não termina ainda por aí não, viu? Vai voltar para o presidente Lula, que vai ter 15 dias para sanção ou para veto. Se ele vetar, esses vetos voltam para o Congresso Nacional para serem analisados e daí lá novamente deputados e senadores podem derrubar ou manter o que for vetado pelo presidente Lula. Agora, de qualquer forma, na prática funciona assim: o governo só vai pedir uma urgência se tiver confiante de que tem voto. Sim. E, nesse momento, o grande desafio é na Câmara. O próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse hoje em Brasília que o grande desafio está na Câmara, porque considera que a eleição do Rodrigo Pacheco no Senado já mostrou que o governo tem, inclusive, quórum constitucional. Se fosse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, teria voto. E a Câmara é a grande dúvida, se o governo vai ter voto suficiente. Então, agora, além desse longo trâmite aí que a Natália explicou, vai depender da costura política das negociações para ter certeza de que tem voto para aprovar. Tem outro assunto aí para a Natália também, não tem? Na verdade, antes disso, antes de a gente falar da viagem do presidente Lula à China, é importante ressaltar essa diferença. Citou a PEC, né, projeto de emenda constitucional, seria necessária a maioria qualificada, né, 3/5 da Câmara. Mesmo no PL, no projeto de lei, sendo necessária a maioria simples, ainda assim, não é, Natália? O governo federal está com a pulga atrás da orelha, porque essa é a primeira prova de fogo, né? Então, eles não sabem realmente se tem ainda a maioria simples para aprovar, né? Pois é, Fábio, a gente tem 3 meses de governo federal já. Em fevereiro começou essa nova legislatura no Congresso Nacional e a gente não teve nenhuma votação, nenhum projeto de importância expressivo para o governo federal para fazer esse teste de fogo, a gente pode dizer assim, com essa nova legislatura para ver se de fato tem quórum suficiente para aprovar essas pautas prioritárias do governo. A gente não fala só de regra fiscal, a gente fala também de reforma tributária, que é uma expectativa do governo federal de votar esse texto até o fim de 2023. Então, está faltando esse teste do governo federal com o Congresso Nacional. E vocês citaram a questão de emenda constitucional, das famosas PECs. De fato, um projeto de lei é mais fácil. Por isso que o governo está fazendo essa escolha por um projeto de lei, mas mesmo assim precisa de metade de cada uma dessas casas para conseguir essa aprovação. E a gente vai conversando com esses deputados, com esses senadores de oposição, que até ano passado eram os deputados e senadores do governo que apoiavam o então presidente Jair Bolsonaro, e eles falam o seguinte, que é uma proposta factível, que é uma proposta possível, e eles falam que não é uma proposta do governo federal, mas sim uma proposta necessária para a população brasileira, então que eles estão dispostos a se debruçar neste texto e fazer uma votação. O que disse o ministro Alexandre Padilha ontem? Que a expectativa do governo é de vencer todas essas etapas e ter essa aprovação até o fim desse semestre, até a metade do ano, quando começa o recesso parlamentar. Então, é de fato um teste para o governo federal, mas eles estão com essa pulga atrás da orelha em busca dessa base de apoio para a aprovação desse texto. Muito bem, agora sim, para a gente encerrar com o nosso outro assunto, Natália, a viagem do presidente Lula à China, né? Ficou para o dia 11 de abril, a gente está no dia 31 de março, será que até o dia 11 de abril o presidente Lula vai conseguir fazer bem o colchão ali, arrumar bem a cama para que na Câmara dos Deputados esse projeto ande até lá e o governo federal consiga votos suficientes? Talvez sim, né? São 10 dias. Mas ele vai à China agora mais por uma questão diplomática, até porque muitos aspectos comerciais já foram bem encaminhados, né, Natália, nessa primeira viagem que ele não teve presente. Exatamente, Fábio, porque o presidente Lula não foi nessa viagem, estava prevista para essa última semana, mas a comitiva de empresários seguiu a vida. Alguns ministros também estiveram por lá, conseguiram tocar essa agenda sem o presidente Lula, e agora essa viagem que deve acontecer, ela vai ser um pouco mais curta do que estava previsto inicialmente, deve ser de 11 a 15 de abril. O governo federal hoje de manhã, ministros confirmaram aqui no Palácio da Alvorada que a comitiva sai aqui de Brasília no dia 11. O encontro com o presidente da China, Xi Jinping, deve ser no dia 14 e o retorno, então, no dia 15 de abril. Lembrando que há cerca de 20 acordos comerciais prontos para essa assinatura entre Brasil e China, principal país aí que tem essa relação com o Brasil, então tem toda essa importância de Lula ir para lá também com a importância e com esse destaque que a gente dá com a ex-presidente Dilma Rousseff, que também vai assumir a presidência do Banco dos BRICS, como também é conhecido, né? E tem essa expectativa se Lula participar
participa ou não também dessa posse dela. Mas tudo indica que essa viagem vai acontecer nessa véspera aí também desse envio desse projeto da regra fiscal, também visando a lei de diretrizes orçamentárias, que a gente sempre lembra aqui, prazo final 15 de abril. Se de fato o governo enviar esse texto nesta data limite, o presidente Lula vai estar fora do país. Então, negociações acontecendo o tempo todo para dar conta de tudo isso que o governo quer fazer ao mesmo tempo. Tá certo, Natália. Obrigada demais pelas informações, viu? Valeu, Natália. Um abraço, pessoal. Bom final de semana.